Olá pessoal, graça e paz. Eu quero trazer uma palavra para você nessa manhã, né, para nossa reflexão. Isaías 54, versículo 2 e versículo 3 diz assim: alarga o espaço da sua tenda, estenda-se o todo da sua habitação e não o impeçais. Alonga as suas cordas e firma bem as suas estacas, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará que se povoe as cidades assoladas. Né? Só até aí. Esse texto é muito interessante porque Deus ele dá uma ordem para a nação, para que a nação, né, através do profeta, para que nós viéssemos alargar as nossas tendas, firmar os nossos toldos, as nossas estacas, porque ele vai fazer transbordar. Ele vai trazer o alargamento, ele vai trazer o crescimento, ele vai trazer a expansão. Só que no mesmo texto ele dá uma advertência para nós. Ele diz assim: não o impeçais, né? E é interessante, por quê? Porque se a gente parar para pensar, por que, que Deus vai pedir para que nós não venhamos impedi-lo de trazer o crescimento para a nossa vida, impedi-lo de trazer uma expansão, uma prosperidade, de trazer bênçãos para nós? Porque muitas vezes nós fazemos isso. Na grande verdade, o maior inimigo, nosso maior inimigo somos nós mesmos. Nós atrapalhamos o processo, nós atrapalhamos o agir de Deus. Muitas vezes a gente terceiriza a nossa culpa, né? A gente coloca a culpa no pai, na mãe, nos irmãos, no patrão, na sociedade, na situação financeira do país, no diabo. O diabo, então, coitado, leva a culpa, coitado não, né? Porque ele não presta mesmo, mas ele leva a culpa de muitas coisas que boa parte ele não tem nem culpa, né? Mas a gente nunca vê que às vezes nós estamos impedindo a agir de Deus. É por isso que Deus ele dá essa advertência: não o impeçais. Porque quantas vezes a gente impede Deus de agir? Impedimos Deus de agir por causa da nossa incredulidade, impedimos Deus de agir por causa da nossa desobediência, impedimos Deus de agir por causa da nossa ignorância, da nossa precipitação. A gente vê isso na própria vida dos patriarcas. Abraão e Sara, ele ali no seu desejo, no seu anseio de alcançar a promessa, eles quiseram dar uma ajudinha para Deus, né? E tiveram Ismael e o problema está aí até hoje aí. Então, não impeçais, tá? Alarga as tendas, firma bem as estacas, estende o todo e não impeça o agir de Deus, tá? Deus ele vai agir na sua vida. Esse ano vai ser um ano de muito crescimento para você, mas mantenha-se focado naquilo que você colocou como propósito no seu coração, é naquilo que Deus ele tem te direcionado, e não impeça, sabe? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam de uma hora para outra, mas Deus ele tem o seu tempo certo. E isso é uma advertência para mim também, né? Porque às vezes a gente fica lutando e querendo que as coisas se resolvam de uma hora para outra nos nossos projetos, nos nossos empreendimentos. Mas Deus ele tem um processo, Deus ele tem um agir dele, e no tempo certo as coisas vão acontecer. Basta a gente continuar fazendo um pouquinho a cada dia, um pouquinho de cada vez, que Deus ele vai trazer, né, o crescimento, como o próprio texto diz, né, vai fazer o transbordar, vai trazer a grande manifestação do seu poder, vai fazer com que a descendência herde a terra, né? Como ele diz, porque transbordará para a direita e para a esquerda, e a sua posteridade possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Então ele vai fazer. Como e quando ele vai fazer, isso aí é com ele, né? Não depende, não é comigo, né? Eu que irei fazer isso. A minha obrigação é alargar o espaço da tenda e estender o todo da minha habitação e não impedir ele de agir. Então a palavra para você nesse dia de hoje é: não o impeças de agir na sua própria vida, tá? Fique com Deus, um forte abraço, Deus te abençoe.